onde nós vamos conversar sobre estudo de papéis, ou estudo daquelas empresas com maior profundidade, quando fazem parte da carteira do canal, e de uma maneira um pouco mais superficial, quando são parecidas com elas, para a gente ter números, e esses números nós olhamos para eles, podemos comparar empresa a empresa, e verificar como que aquelas que fazem parte da carteira do canal estão com relação aos seus pares, aquelas que são parecidas com ela. No dia de hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, agora são 5 para 6 da tarde, 5 minutos para fechar o pregão, mas logo cedo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele divulgou seus resultados. E depois, às 2h30 da tarde, então já passado isso, ele fez a sua teleconferência para apresentação dos seus resultados. De ontem para hoje a ação simplesmente desabou. E nós podemos ver, né, se para 2005 o Banrisul será uma oportunidade ou se o Banrisul será uma cilada. Hoje foi um dia muito corrido para mim, então na verdade só agora que eu consegui produzir esse vídeo. Eu, na verdade, acompanhei de forma muito superficial a apresentação dos resultados. Quero olhar com mais profundidade e por isso que eu não vou trazer muita coisa da apresentação, da teleconferência de resultados. Vou falar exatamente das questões de números, como é que está a carteira e o que a gente pode esperar para 2025. Depois eu vou dar uma olhada no vídeo e trago um complemento aqui no canal para trazer pelo menos a minha percepção em relação à apresentação. Posso falar uma coisa muito superficial em relação ao que eu percebi da diretoria. Mas veja, vamos começar aqui pelas demonstrações financeiras consolidadas, que obedecem ao IFRS e que obedecem padrões internacionais. Na página 21, então nós já temos aqui o total de ativos, que depois nós vamos utilizar para verificar como é que está o desempenho da companhia em função dos seus ativos, o retorno sobre os ativos. Então, os ativos aqui do Banrisul saíram de 125,6 bilhões para 147,9 bilhões, enquanto que o patrimônio líquido saiu de 9,6 bilhões, 9,8 bilhões para 10,4 bilhões. Depois eu trago os percentuais dessa evolução aqui quando eu mostrar a planilha com os indicadores fundamentalistas. Na demonstração do resultado, nós podemos ver que a receita com juros similares que eu vou utilizar para fazer a evolução ano a ano do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto que em 2023 tinha fechado o ano com 14,8 bilhões, agora fecha 2024 com 15,9, um crescimento aqui de 6,91%. Com relação ao lucro líquido, aí sim. Enquanto que em 2023 tinha fechado com um pouco mais de 1 bilhão de lucro líquido, desta vez acabou fechando com 727 milhões, quase 728, e houve um decréscimo no lucro líquido de 28,11%. Outra questão que me desagradou está aqui, na demonstração do fluxo de caixa. Você pode olhar aqui embaixo, quando a gente olha para o caixa e o equivalente de caixa, né, no final do exercício. Enquanto que em 2023 estava em 5,6 bilhões, agora está em 1,7, quase 1,8. Mas o fato é que, quando nós olhamos para cá, aumento ou redução do caixa e equivalente em caixa, houve uma redução de quase 4 bilhões. De qualquer forma, diante desse cenário que já não se mostra assim grande coisa, nós podemos ver aqui que os dividendos e juros sobre capital próprio mais ou menos se mantiveram dentro dos patamares 2024 em relação a 2023. Aqui nas demonstrações financeiras que seguem os princípios contábeis como eles são de uma forma mais comum aceitas no Brasil, aqui na página 6 tem algumas informações que nos interessam. Por exemplo, o índice de eficiência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre, o Banrisul nunca foi um exemplo de eficiência, mas ele está aqui em 58,4%. A recomendação do Banco Central é que seja esse valor aí chegue no máximo a 60%, ou seja, as despesas que o banco tem sobre as suas receitas vai dar esse número. Portanto, o que eu quero? Menos despesas e mais receitas. Esse número aí, quanto menor, melhor. E o limite aí que o Banco Central coloca é nesse patamar aí dos 60%. Aqui embaixo tem o índice de Basileia, que é a contribuição que o banco tem na hora que ele faz os empréstimos do que é dele e aquilo que vem de outros, né? Que emprestam para o banco, por exemplo, quem contrata um CDB, um CRI, um CRA, enfim, um pacote qualquer do banco. Então, existe a participação do banco na concessão dos empréstimos, que está aqui em 17,2%, a recomendação do Banco Central é que seja no mínimo de 11%. E o índice de inadimplência superior a 90 dias, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele não apresentou para 15 dias, então não tenho como trazer essa informação. Mas o mais importante, o pior deles é sempre o de 90 dias, porque a chance de pagamento fica sempre muito reduzida. Mas o Banco do Estado do Rio Grande do Sul desceu aqui para 1,73%, enquanto que o ano passado tinha sido de 1,95%, o que é ótimo. E o banco hoje, eu acredito, ele continua na sua linha, né? Ele é muito forte na questão dos consignados, e principalmente para quem é funcionário ou ex-funcionário, tanto do Estado quanto dos municípios, onde o Banco do Estado do Rio Grande do Sul administra as folhas de pagamento. E depois o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele deu um guidance aqui, um guidance de passagem até bastante contestado,
Uma das coisas que mais se perguntou sobre na conferência de resultados, né? Por exemplo, então eles estão projetando aqui para 2025 que a carteira de crédito no seu total cresça entre 6% e 10%, a margem financeira evolua entre 7% e 12%, mas o que o pessoal mais se pegou foi aqui, ó, despesas administrativas, ficando entre 7% e 11%. E aí, claro, né, que eles têm as questões dos dissídios, as recomposições salariais, mais as incidências dos índices inflacionários. Então o banco perdeu bastante tempo explicando aí esse guidance dado para suas despesas administrativas. E antes de fazer a composição dos dados da nossa tabela de indicadores fundamentalistas, quero mostrar algumas coisas para você. Veja aqui, ó. Quando nós iniciamos o ano de 2024, então a gente faz uma projeção bem no início do ano, e a nossa projeção era de uma receita das intermediações financeiras, receita de juros, etc., de 15,6 bilhões, e acabou ficando aqui, ó, em 15,9 bilhões. Quando, à medida que o tempo foi decorrendo no ano passado, no terceiro trimestre, nós tínhamos uma projeção aqui, ó, que o lucro líquido ficasse em 604 bilhões, a gente até acreditava que é um pouquinho mais, falamos isso várias vezes, porque o Banrisul sempre movimenta mais no último trimestre, principalmente por conta do final de ano. Então você pode ver que nós ficamos muito próximos dos resultados que foram obtidos. Mas o que nos decepcionou foi aquilo. A gente imaginava um lucro líquido aqui na ordem de 1 bilhão e 64 milhões, e no entanto a gente viu, né, que ficou ali um pouquinho mais de 700 milhões. E agora sim podemos falar principalmente do ano de 2025. E dando uma olhada em algumas coisas que aconteceram no ano de 2024. Por exemplo, aqui, ó, o patrimônio líquido saiu de 9,8, que nós vimos agora há pouco, e foi para 10,4. Ele teve um crescimento aqui de 5,61%. Agora, dê uma olhada aqui embaixo. Aqui nós temos o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o ativo. Os ativos, né, que nós vimos lá. Então veja que o retorno sobre os ativos é de 0,49%, é bem baixinho. E o retorno sobre o patrimônio líquido, quase 7%, ele é um dos piores que nós já vimos, pelo menos até agora, entre os que são do mesmo segmento. E com os dados que nós já obtivemos, então por conta do que foi apresentado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nós já podemos fazer as nossas projeções. O que a gente tem visto aqui desde 2020 para cá, ou até 2024, ou seja, os últimos 5 anos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é que ele, para suas receitas, teve um crescimento de 17,93%, enquanto que o seu lucro líquido, os seus dividendos, vem crescendo aqui na ordem de um pouco mais de 4%. O que corrobora com esses índices aqui, mostrando que, na verdade, o Banrisul é isso, né? Um banco que não tem muita eficiência. Então, para a gente fazer uma projeção, eu resolvi escolher, já que não tem muito, o juro real da nossa economia, que é a diferença, pelo menos, com as projeções que tem o Boletim Focus, né? A diferença entre a Selic e a nossa taxa de inflação. Assim, a gente conclui o seguinte, que talvez, né, se tem aqui, ó, uma receita das intermediações financeiras na ordem de 17,1 bilhões, um lucro líquido, acho que vai ser maior do que isso aqui, né? Aqui tem uma visão um pouco pessimista, de 784 milhões. Podendo o banco, né, se acompanhar essa receita, vir a pagar aqui R$ 1,07. Se pagar R$ 1,07 para o preço da ação, pelo menos agora no fechamento estava R$ 10,07, isso significa que ele está pagando aqui um dividendo de 10,64%, o que é bem acima daqueles 6% que nós estamos atrás. Um outro detalhe aqui, você pode ver aqui o patrimônio líquido, que nós vimos, está em 10 bilhões 418 milhões. Se nós dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul possui, quase 409 milhões de ações, nós vamos ter um número, produto dessa divisão, que é o valor patrimonial por ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em R$ 25,48. Ao preço que está cotada a ação, R$ 10,07, a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação, que é esse PVPA, está em 0,40. Isso aqui é um indicativo de que praticamente não se tem risco investir no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, já que todo o patrimônio cobre pelo preço da ação e o patrimônio líquido, e mais, né, um indicativo de que a ação de fato possa estar barato, porque você está comprando uma ação que está com 60% de desconto em relação ao patrimônio líquido. Por outro lado, o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 5,25, se você compra a ação por R$ 10,07, você tem de volta, em função desse lucro líquido aqui que nós estamos projetando, você tem o seu retorno em torno de 5 anos e 3 meses. Imagina agora se o Banco do Estado do Rio Grande do Sul conseguir chegar perto de 1 bilhão de novo em termos de lucro líquido. Então você vai ver que você recebe em função do lucro líquido em muito menos tempo. Hoje estamos trabalhando com o preço teto,
quando olhamos para frente, para o futuro, de R$ 17,87, e quando olhamos para o passado, aquilo que já aconteceu no banco, porque o banco pagou em média nos últimos 5 anos 88 centavos, nós estamos trabalhando com um preço teto aqui ó, de R$ 14,68. E fechando aqui, nós estamos montando esse quadro aqui, que é um quadro comparativo, né, banco a banco. E me parece um quadro que ilustra bem como cada banco está com seu par. Então até agora a gente tem aí Itaú, Banco Mercantil, Bradesco, Banrisul. Ainda está na lista ali o Santander, porque o Santander não divulgou ainda o IFRS. Também está o Banco ABC, que não divulgou o IFRS, e está o Banco Paine, que também não divulgou. Eles só divulgaram o BR, GAAP, né, que são essas demonstrações contábeis que obedecem aos princípios, geralmente aceitos no Brasil, que às vezes causa alguma... distou um pouco, né, quando a gente está falando de algo mais padronizado, e também porque nós escolhemos o IFRS. De qualquer forma, dê uma olhada aqui ó, no ROI do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 7%, o Bradesco é 10%, o Mercantil 26% e o Itaú aqui 21%. O retorno sobre ativo, 0,49%. O Bradesco é um dos piorzinhos, 0,85%, que é quase o dobro. O Mercantil, 1,99%, um dos melhores. E o Itaú, 1,7%. O índice de eficiência, o Banrisul aqui, ó, lá em cima, lá 58,4%. 48% o Bradesco, 43% o Mercantil e 40% o Itaú. Você vai ver que o Banco do Brasil ele fica ali no entorno dos 30%. O índice de Basileia, sim, ele é bom, ele é um dos melhores, né? Então a gente pode ver aqui. E o índice de inadimplência, um dos mais baixos do mercado. Ele perde aqui só para o Mercantil, mas que é um banco que tem um grupo de clientes que é muito mais restrito do que, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E esses são os dados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? Mais uma vez confirmando que é esse banco que não anda, não sai do lugar, ele fica nessa. Eu achei a direção bastante preocupada, né, com aquilo que poderia sair na mídia em relação às respostas que estavam dando para os resultados, principalmente no guidance, porque é uma direção que tem um procedimento que eu não gosto muito, é mais voltado para a política. O próprio presidente já foi presidente da Caixa Econômica Estadual, lá atrás, nos anos 90, circulou muito pelo Estado, ou seja, é alguém fisiológico, é uma pessoa muito de dentro, e às vezes eles têm essa visão que é muito mais voltada para o comportamento político do que a eficiência do banco. E também a gente precisa saber que o atual governador ele foi eleito, né, com base de apoio do Partido dos Trabalhadores, que não quer a privatização do banco e, na verdade, entende o banco como um ativo para eles, né, para os próprios integrantes do partido, enquanto eles estão ali no entorno do governo. E, portanto, evidentemente, a gente vê o reflexo na eficiência do banco. Pelo menos é a leitura que eu faço. O presidente anterior estava numa linha um pouco mais produtiva, né, uma linha buscando uma melhor eficiência, mas as coisas mudam, né, a política manda, e quem é o principal acionista, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com quase mais de 99% das ações ordinárias. Consequentemente, é o governador do estado que decide tudo o que o banco faz. Os demais acionistas, como nós somos de ações preferenciais, então a gente não tem poder de voto, então só acompanha o que é feito pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.